Formata meu computador. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade. Eu sou Emerson Alves. Eu sou Gabriel Lira. E eu sou Júlia Brasolim. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, estamos aí para mais uma semana de Papo de Calçada. Hoje eu trouxe 3 convidados para a gente falar um pouquinho sobre programação de computadores. Esses 3, eles são profissionais da área, né? Trabalham de alguma forma com programação. Eu vou pedir para eles se apresentarem. Vamos na ordem alfabética aí. O marido da Cristiane, por favor, se apresente. Eu agora não tenho mais nome, eu sou só o marido da Cristiane. Roubado do DQC, mas não. Eu sou Emerson Alves, eu sou host e produtor do DQC, o podcast Desculpa Qualquer Coisa, e eu não sou desenvolvedor, minha formação é administração, mas eu trabalho na área de TI há mais de 10 anos e já fiz de tudo dentro dessa área, menos desenvolver, assim, trabalhei em empresa grande, empresa pequena, e atualmente estou numa empresa de médio porte, com poucos funcionários, mas um faturamento bom e uma clientela grande, assim, pra equipe enxuta, equipe eficiente. Tá com grana, né? Fala a verdade. Aquele negócio que o pessoal fala, não, TI dá dinheiro. Não dá não, amigo. Só quem dá dinheiro é pai e mãe. TI você tem que ralar muito pra ganhar alguma coisinha, assim. Não tô com grana não, mas eu não reclamo do meu emprego. Então, né, falando em dinheiro, em ganhar pouco, então vamos falar comigo então, né? Muito bem, eu sou Gabriel Lira Torquato, sou o host do Laranja 8 Bits, podcast de um nerd da Baixada Fluminense, sou professor de um curso técnico de informática e eu gosto de falar que eu sou um developer front-end, né? Eu gosto de front-end, sou apaixonado por front-end, mas eu ainda me acho ainda um pouco muito novato em algumas coisas, né? De formação fiz análise e desenvolvimento de sistemas. Meu xodó é o Lazarus e meu segundo xodó é o Linux. Oi pessoal, meu nome é Júlia Brasolim, eu sou podcaster no podcast Terapeuta e no podcast Vejudoc e no mais novo podcast que faz parte do meu projeto de divulgação científica, o Missões do Planeta. Eu me formei não é bem recentemente, mas foi em 2016, em técnico informática. E aí, depois que eu acabei de me formar, eu comecei meio que entrar na área, assim, do jeito que era pra todo mundo ter entrado, eu acho, mas eu entrei do jeito diferente, que foi só fazendo freelas pra parentes. E sou front-end, mas às vezes eu faço uns bicos de full stack, basicamente, ou desenvolvimento de softwares e mais parte de software, mais por encomenda, mas é isso. Hoje em dia eu trabalho como front-end para algumas empresas, adaptando o site, renovando, fazendo a parte de painel administrativo, essas coisas. E atualmente eu uso tecnologia no meu projeto pessoal. O que seria front-end? Porque o Gabriel e a Júlia falaram aí de front-end. O que seria isso? Toda a parte visual de um site, visual no sentido não só de documentação, na parte de textos, imagens, não só isso, mas também de quando você tem as APIs, né? Quando você implementa uma API no site, que depois a gente explica talvez mais pra frente, você usa HTML, CSS, JavaScript, React, existe várias libs e bibliotecas, mas basicamente front-end é isso. Existe uma treta, né, que agora o front-end ele tá mexendo mais com essa parte de React, né, programação com JavaScript, mas o back-end também ele mexe com a parte de... O back-end seria a parte, a gente chama de trás do site, né, não só a parte visual, que é a parte que faz outras coisas, funcionalidades do site, o banco de dados, por exemplo, o PHP e etc. O Gabriel, se quiser complementar aí. Eu costumo falar com meus alunos lá onde eu trabalho, que é assim, né, quem tem voz, geralmente a gente vê que faz aquelas costuras, sabe? Aquelas costuras. Na frente é tudo bonitinho, né? É um trabalho tudo maneiro. Mas agora atrás
que seria o back-end, é onde fica a grande gambiarra, é a maior dificuldade na minha opinião. Mas assim, o back-end, ele, né, trabalha de várias formas. Tem gente que fica fixando muito em apenas na linguagem do SQL em si, né? Mas existem muitas linguagens que ela mesma trabalha atrás, né? No back-end, como por exemplo o PHP, né? Assim, nem todo site necessariamente precisa trabalhar com os dois, né? Assim, mas só que hoje é praticamente obrigatório. Se você trabalha, por exemplo, com o WordPress da vida, você trabalha com as duas partes. Nem falha, eu tô ralando no WordPress, porque eu não mexia com WordPress. Assim, eu tive que... eu peguei um freela que eu precisava criar um tema do zero do WordPress. Eu achei que era a fichinha. Sim, a parte de front, entre aspas, é fichinha, porque o front ele vai conversar com o back, porque você vai ter que usar o PHP para tudo. Então, uma coisa conversa com a outra. Então, essa basicamente é a diferença entre front e back-end. Por exemplo, o meu site lá, que eu desenvolvi lá no meu podcast, né? Eu desenvolvi ele como se fosse meu portfólio e acabei transformando no site do podcast, né? Eu também, da mesma forma assim que a Júlia, eu entendia só apenas a parte da lógica de programação do PHP e trabalhava HTML. Aí eu não sabia como vincular, e fui procurando algumas coisinhas na internet, fui vendo alguns tutoriais e eu vou falar para vocês que no mundo do front-end, você que quer criar tudo do início, quer criar um carro desde a roda, se complica. Aí é sempre importante trabalhar com alguma biblioteca, alguma framework que é uma mão na roda. Inventar tudo do zero é muito complicado. Sim, o meu framework preferido é o Bootstrap, porque como ele tem, principalmente os pedidos, né, que eu recebo de freela, geralmente é algum cartão de visitas ou alguma coisa bem... Como se fosse um currículo online, né, praticamente. E aí o Bootstrap ele tem umas opções pra blog meio que empresarial, sabe? Aquela coisa meio taxadinha. E por mais que você mostre pro cliente algumas outras opções de design, ele fala, não, eu quero igual essa empresa que fez. E a hora que você vai olhar, os caras usaram o Bootstrap. E aí o Bootstrap ele facilita bastante. Até no WordPress, se você adaptar bem o código para Bootstrap, você consegue implementar ele para tudo. Entendi. Assim, para vocês, qual que é a melhor coisa e a pior coisa de trabalhar com desenvolvimento ou se relacionar com essa área de desenvolvimento? Na minha opinião, quando a pessoa vem e fala assim, uma coisa que é assim, como que eu posso... É chata. Não chata no sentido de, como que eu posso falar, ser irritante ou coisa do tipo. É que às vezes a pessoa não entende muito bem, não aceita muito bem a resposta que eu dou, né? Tem muita gente que vem e fala assim, Gabriel, para eu desenvolver um site, que framework eu uso? Aí eu vou e falo, a framework que você tem o melhor desempenho. A framework que você tem o melhor desenvolvimento, né? Porque assim, por exemplo, Bootstrap ela é uma framework que ela é utilizada em larga escala no desenvolvimento front-end, entendeu? Mas eu vou ser sério para vocês, eu não utilizo nenhuma front-end, eu fico muito mesmo na parte de sala de aula e a gente acaba mesmo só vendo um pouco do HTML, CSS, JavaScript e às vezes pelo menos eu não chego em nenhuma framework. A framework que eu acabei mexendo uma vez foi uma chamada W3CSS, que é a da W3C, entendeu? Ela não é utilizada para praticamente ninguém, né? Mas é uma boa para quem quer começar. Agora, uma coisa boa em relação a essa parte de desenvolvimento é que você não precisa, entendeu? Por exemplo, tem gente que fala assim, poxa, eu quero ser programador. Vou ter que ficar mexendo com matemática, eu vou ter que ser o cara da matemática, eu preciso disso. Não, gente. Para você ser programador, a primeira coisa que você precisa ter é curiosidade. Você precisa ser uma pessoa que quer solucionar problemas, entendeu? Profissão, necessariamente a profissão, qualquer profissão pode estar vinculada à programação, seja na área de educação, seja na área de arquitetura, tudo que você quiser, você pode trabalhar com programação, é livre. O requisito mínimo para ser um programador é ser curioso. Curioso eu sou e até hoje eu não virei programador. Por que você nunca virou programador, Emerson? Eu até programo. Eu programo automação de testes, porque nessa área o que eu passei mais tempo foi na área de qualidade de software.
Eu entrei como testador e daí fui seguindo carreira dentro da área. Enfim, desenvolver em si, eu só sei o básico de programação, tanto que eu estava bem quietinho enquanto os programadores estavam falando aí, porque no fim das contas eu sou aquele cara que o programador não gosta, dependendo do programador, né? Esse também é um problema. Mas tem muito programador. Você colocou aí uma questão do ser programador e ser curioso. Como eu disse, eu trabalhei já em algumas empresas na área de desenvolvimento e meio que só muda o CNPJ, assim, é tipo casa de mãe. Eu vejo um problema que não é só ser curioso. Hoje em dia o mercado ele exige cada vez mais que a pessoa seja cada vez mais generalista, que ela entenda um pouco de cada coisa e tal. Eu não vou falar na parte técnica, que eu realmente não sei. Mas aí o que acontece? Tem muito programador que ele fica... Eu vou falar a palavra é essa, fica meio bitolado só na questão da técnica. Uhum. E o cara é muito bom, você pedir pro cara fazer em 10 linguagens diferentes, ele faz, mas acontece coisas do tipo, como já aconteceu comigo, eu trabalhava com ERP, é um sistema de gestão empresarial, e tudo é interligado no ERP. O fiscal, por exemplo, ele vai para o financeiro, ele vai para o estoque, ele vai para o contábil, uma nota fiscal que entra no sistema. E esse cara era muito bom, como vários outros programadores que eu já tive. Só que teve um erro no sistema que o botão gravar da nota fiscal não estava habilitando. O que ele fez? Ele habilitou o botão gravar. E voou para mim a versão para teste. Quando eu fui testar, gravava realmente. O botão habilitava. Só que não ia pro fiscal, não ia pro estoque, não ia pro orçamento, não ia pro financeiro. Eu fui falar para esse cara que estava errado, o cara quase bateu em mim. Infelizmente, é muito comum isso na área de desenvolvimento. Dependendo do desenvolvedor, ele fica feliz em aprender o negócio, mas dependendo do desenvolvedor, ele fica puto. E o que eu queria colocar no fim das contas de tudo isso é que, além de ser generalista na área de técnica, na área da linguagem, que realmente é importante, eu acredito que o profissional hoje em dia, além de ser curioso nisso, ele tem que ser curioso em negócio, no que ele quer implantar a coisa. Não basta você saber os materiais para levantar uma casa. Se você não fizer um projeto legal, ou você não souber como é uma parede, ou como deve estruturar uma parede, você não vai levantar uma casa, por mais que você entenda de todo o material. Tem que ter uma coisa mais de engenharia, né? De conhecer o processo. E também tem que ter um foco, né? Porque, por exemplo, quando a gente estuda, né? A gente vai por várias vertentes, né? Por exemplo, aprende a parte analítica, né? Fazendo análise de sistemas, aprende a programar em si, né? Seja na parte web ou para desktop, seja para sistema ou para site, e você acaba encontrando a parte que mais lhe convém. Eu gosto muito de front-end e gosto muito da parte de análise, porque até mesmo o meu curso tem muito a mais a ver com isso, né? Análise de sistemas, né? Aí nessa parte de curiosidade que eu falei, é que, assim, por exemplo, eu falo nisso porque, assim, né, os cursos de informática, pelo menos aqui na região onde eu moro, eles são bem carinhos, né, e se tu não tiver curiosidade para buscar a solução de algum problema, coisa assim do tipo, tu fica à mercê de, sei lá, ter que pagar alguma coisa cara, coisa assim do tipo, entendeu? Então eu vejo isso como prós, mas infelizmente, como o Emerson falou, né, tem muito de ego, eu acho que isso é em qualquer mercado, né? Até mesmo teve uma vez aí que eu fui tirar uma dúvida de um negócio que não era da minha área, aí veio o cara bater carteirada, veio e me senti até um pouquinho meio chateado. É isso, né? Sempre vai ter, principalmente numa área onde você tem uma hierarquia de júnior, pleno e sênior, né? E tem muito lugar que acho inadmissível um sênior de 20, 30 anos, né? Por exemplo, tem que ser, para ser sênior tem que ser sênior mesmo. Mas você vê, concorda comigo, Gabriel, me corrija se eu estiver errado, que eu não sei se você tem conhecimento em outras áreas também, mas na área de TI, esse ego que existe em tudo quanto é profissão, no fim das contas, ele é muito mais inflamado, cara. Os caras, muitas vezes,
empresas que o estagiário que faz tudo, o estagiário chega com ideias novas aí, porque sim ou não, a área de TI o cara tem que estar se reciclando nas linguagens, nas formas, enfim, em toda essa parte técnica que vocês colocaram, que eu realmente não tenho conhecimento. E chega o cara novo com tudo isso fresco na cabeça e muitas vezes ele é podado pelo aquele cara que já tá lá antigo na empresa, que só quer fazer do jeito dele. Engessa uma pessoa que é curiosa, assim, entendeu? Você quer ver um exemplo? Eu vejo muitas vagas de emprego pra X. Vou, por exemplo, né? Procurando vaga de emprego para desenvolvedor web com requisito de X e somente X, entendeu? Não quer saber por exemplo assim, o que fica mais fácil de desenvolver, em qual linguagem fica mais fácil de desenvolver. Não, tem que ser nisso porque a gente faz isso desde, sei lá, muito tempo. Nossa, exatamente. Exemplo, né, eu faço parte como eu faço freelance e tal, às vezes uma pessoa me recomenda pra outra e vice-versa. E aí eu achei engraçado que uma vez me colocaram num grupo, né, de vagas e tal, de freela, essas coisas. Você vai gostar daqui porque tem muita coisa que você faz e dá uma olhada. Aí beleza, né? E eu tava lá, aí eu fui ver uma vaga, tipo, o cara, ele geralmente tem muita gente de RH, sabe? E tem muitas empresas de RH que ou não sabe das linguagens, ou, sei lá, alguém passa pra ela um monte de linguagem. E aí eu tava vendo que o cara só precisava de um site, por renovar o visual do site. Aí quando eu acessei o site, fui dar uma olhada, tipo, não tinha muita coisa, sabe, não era usado banco de dados, não tinha blog, nada, era só literalmente um cartão de visitas, com descrição do que era a empresa, uns cards de contato e umas fotos, era isso. Uma landing page, né? Isso, uma landing page. E aí a hora que você, nos requisitos, você tinha que saber Angular, você tinha que saber o Angular, beleza, que eu posso até, sei lá, vai que foi feito no framework Angular, mas eu poderia muito bem fazer tipo, o mesmo design de outro jeito. Porque, como eu disse, eu não uso, tipo, Bootstrap, eu uso caso for necessário o Bootstrap, mas se eu quiser fazer uma página do zero, sem precisar usar nenhum framework, eu consigo. E aí eu olhei lá, aí tava lá, usar Angular, sei lá qual versão, tem que usar React, sei lá qual versão, saber PHP, vai ter que usar o MySQL. Aí eles pedem umas coisas, tipo, sabe uns frameworks de Java, tipo JavaScript, que você não vai precisar usar? Um monte de coisa. Aí eu entrei em contato e eu perguntei, eu falei assim, gente, eu olhei pra página de vocês e tal, pela descrição, vocês não querem algo a mais, vocês querem exatamente a mesma coisa, correto? Aí a moça, sim, correto, a gente só quer refazer o design do site, né, deixar ele mais bonito e tal. Aí eu falei, então, mas vocês teriam que colocar uma vaga pra designer UX, né, lá, que tem o nome mas não pra front-end, não tava nem front-end, tava desenvolvedor full stack. Eita, nós. Aí, porque se fosse um site, sei lá, vamos transformar esse site aqui em e-commerce, ou vamos transformar esse site aqui em um blog, um site com vários requisitos. Aí convém. Mas não, cara, era só um landing page. E um monte de gente tava... eu acho interessante que o desenvolvedor, que ele tem o ego dele lá em cima, ele, quando vê uma vaga dessa e ele percebe que é só uma landing page, ele literalmente ignora. Teve uns caras que falaram assim pra mim, eu não vou pegar isso daí só pra fazer uma paginazinha. E também não tem paciência pra explicar. Eu expliquei pra moça, falei, é assim, assim, assim. Ela, eu vou passar pro meu supervisor, mas... E tem muita vaga desse jeito. O pessoal às vezes escuta muito um termo e acaba achando necessário, né? Porque, por exemplo, tem gente às vezes que acha que o WordPress é a única solução para a criação de blogs, essas coisas assim, entendeu? Não, mas tem muitos outros. Até mesmo esse negócio de utilizar alternativas é sempre o indicado, né? Quando a gente se engessa com uma ferramenta e na necessidade a gente tem que utilizar uma outra, a gente fica em muita dificuldade em relação a isso, né? Eu costumo até ficar brincando um pouco, porque, por exemplo, né, eu por muito tempo, né, até hoje mesmo, eu gosto muito de utilizar o Linux meu como o meu ambiente de trabalho. Mas eu vou falar para você, tem muita coisa que eu fazia no Windows, né, inclusive jogar, trabalhar com software de edição gráfica, essas coisas assim, que eu fazia no Windows que eu não faço no Linux, entendeu? Mas eu me virei, eu procurei alternativas e hoje para meus serviços de desenvolvimento, para fazer alguma edição gráfica, coisa assim do tipo, eu utilizo aqui na minha casa de boas o Linux, entendeu? Agora quando eu vou pro trabalho, eu mexo lá no Windows, tranquilo. A pessoa
tem que saber, né, o profissional da área de TI tem que não ficar engessado com as ferramentas que estão lá no top, né, mas sempre ter suas alternativas, e também eu acho um pouco generoso também mostrar as alternativas para outras pessoas, entendeu? Que nem o Emerson estava falando de ego, né? O que eu mais vejo é isso. Quando eu comecei a me envolver na comunidade de tecnologia, porque eu tinha bastante receio, principalmente depois que eu terminei o curso. Eu fiz o curso técnico pela ETEC, né, do Centro Paula Souza, e eu tinha bastante receio em me envolver por vários motivos, entre eles porque, tipo, eu não encontrava outras meninas na área. No meu curso praticamente só tinha eu e algumas outras, e aí e eu moro no interior, tipo, eu moro no litoral, então eu vou pra São Paulo pra fazer os serviços, né, em algumas empresas, mas era bem esquisito me envolver nas comunidades. Eu só fui ter esse contato de saber o que é comunidades assim tecnológicas quando eu fui pra Campus Party. Mas até então eu não tinha isso. E aí eu percebi que tem uma galera que se envolve no meio da tecnologia, que cria tutoriais, né, textos, coloca coisa no GitHub. Aí eu que fui entender o que era GitHub direito. Mas se você não encontra um pessoal que também está disposto a acolher novas pessoas que estão aprendendo programação, fica bem complicado, porque fica aquela galera engessada, fica aquela galera do ego, e a galera do RH que também, por pegar essas palavras, como você disse, por estar muito no hype, né, por estar as palavras, tipo, React, todo mundo só fala de React, então eles vão colocar React pra tudo, em qualquer qualquer trabalho que for surgir. Tudo no dia de qualquer solução na parte de desenvolvimento no dia de hoje é Python, né? Eu tô estudando Python, inclusive. Realmente, como eu disse, eu não entendo da parte técnica, mas desse pessoal de RH, e eu já trabalhei em empresas assim, não é só o ego só do desenvolvedor, às vezes é o ego até dos outros setores, por exemplo, do RH, de querer entender qual é de fato a necessidade da empresa. Aí ela vai e entra numa vaga de emprego de uma multinacional, vê lá, porque ela tem algum conhecido no sistema interno dele lá, o que eles pedem para a vaga. E às vezes a vaga, desenvolvedor Delphi. É só isso. É só o cara saber Delphi. Porque também tem essa situação, que era outra coisa que eu ia colocar. Por mais que as empresas procurem pessoas generalistas hoje em dia, por mais que tenha isso, se você puder se especializar em alguma coisa, aí sim também você também se destaca no mercado. Por exemplo, essa empresa que eu trabalhava só precisava de um cara que desenvolvesse Delphi e entendesse bem do Delphi. A Delphi é uma maravilha. Delphi é uma maravilha. Eu amo Delphi. Aí o que acontece? Ela ia lá, metia um copiar e colar, as necessidades da vaga eram 3 páginas e o cara só precisava saber Delphi, entendeu? Tu pediu coisa lá que o cara nunca ia usar na vida. Eu olhei assim, eu entendo pouco, mas eu fiz, por que esse cara... Tem coisa aqui que eu acho que ela até inventou palavras, isso aqui nem existe. Mas aí aí contratou várias pessoas qualquer assim. E hoje eu vejo, tenho até um recente colega de trabalho, que provavelmente vai ouvir isso. Beijo, Caetano, tá vendo você que eu falei que ia falar de você? Que ele já é um cara mais sênior, já tem 15 anos de Delphi. Ele já meio que escolhe onde trabalhar, entendeu? Porque ele se especializou naquela coisa, entendeu? Aí por mais que a gente coloque, se generalize, mas também se especialize em alguma coisa, em algum ponto que vale ajudar no mercado. Eu acho isso interessante na área de desenvolvimento. Eu acho isso muito maneiro nessa parte, né? Porque, por exemplo, a gente já falou, tem front-end, né? Tem back-end. Eu não gosto de, por exemplo, eu não gosto de programar, mas eu gosto muito de tecnologia, a parte de como que um sistema trabalha. Você pode trabalhar com isso, né? Seja um analista, por exemplo. Você tem que ter as noções de programação, ao menos, entendeu? Mas você não precisa sentar no computador e desenvolver um software na marra. Você definiu aí o que eu faço. Eu hoje sou muito mais analista do que... Porque, como eu disse, eu trabalhei com teste, né? De teste, eu fui analista de teste, aí fui para suporte, consultor de implantação, aí depois... Hoje eu sou meio que uma mistura... Pronto, na empresa que eu trabalho hoje eu não tenho um cargo. Em resumo é isso, na minha assinatura é só o meu nome, porque eu faço tudo, mas eu sou contratado lá para analista de testes.
mas ao mesmo tempo eu auxilio também no desenvolvimento das soluções, no caso, análise de negócio, eu dou suporte, eu faço implantação, e agora estou tendo muito contato com os desenvolvedores para... Desde que precisa, o mercado também, além de gente que coloca a mão na massa, o mercado precisa de gente que tente estruturar isso, que seja bom estruturar isso. Porque às vezes o cara é muito bom desenvolvedor, mas ele não entende o que precisa ser feito. E as pessoas que entendem de negócio, que conseguem fazer essa análise, hoje em dia também são muito requisitadas. Na área de TI, você não precisa não necessariamente saber codar. Se você tiver uma lógica boa, você também se dá bem nessa área. E eu acho que isso, em relação à parte de desenvolvimento, essas coisas assim, na minha opinião, deve-se começar o quanto mais cedo melhor, né? Porque, assim, a gente vê que o crescimento tecnológico, ele evolui em proporções geométricas, né? Não tem, um salto enorme de um lugar para o outro, né? Por exemplo, vamos supor, a gente consegue muito enxergar isso em desenvolvimento de jogos, coisa assim do tipo, né? Se você olha alguns jogos 10 anos atrás pode parecer muita coisa, mas em relação a desenvolvimento tecnológico, coisa de 10 anos atrás, entendeu? Parecia que era coisa de 2 séculos atrás, né? Coisa que veio do ano passado, tem muita coisa que hoje já é tecnologia defasada por muitos. E, infelizmente, principalmente em áreas mais pobres, como por exemplo aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, você não tem como que eu posso falar? As pessoas não entendem a proporção, né? A dimensão de trabalhar com tecnologia. As pessoas às vezes ficam muito focadas acha que o computador só serve para internet, ou quem trabalha com computador trabalha com... Não menosprezando quem faz isso, por causa que isso, sinceramente, eu não sei fazer, eu só recorro a quem realmente sabe fazer. Por exemplo, se tem algum defeito no hardware, numa impressora, coisa assim do tipo, as pessoas se limitam a isso. Peraí, tira essa roupa preta de desenvolvedor, como assim? Tu não sabe mexer com hardware? Não, eu sei mexer com hardware. Eu tô brincando. Não, eu sei, por exemplo. É a piada do... Trabalha com o quê? Com TI. Formata meu computador aqui. Isso daí é coisa de família. Poxa, hoje se algum familiar chega pra mim e fala: Gabriel, formata o computador? Pô, posso até, mas eu só boto Linux. Hoje o Windows tá muito difícil. As pessoas já falam que não. Obrigado. Essa é a minha estratégia. Foi até por isso que eu comecei a usar o Linux. Não, brincadeira. Então, assim, a gente precisa, né, colocar nas cabeças, principalmente dos adolescentes, coisa assim do tipo, que é importante a gente ter desenvolvimento, porque assim, uma hora ou outra, né, o nosso mercado aqui no Brasil, a gente vai ficar atrasado, entendeu? Senão a gente já tá em muita coisa. Já tá, com certeza já tá. O ponto tecnológico do nosso país é São Paulo, entendeu? Mas se deixar pro São Paulo e os outros estados tudo virar mochila e ser carregado apenas, pois a gente é um país de dimensão continental, entendeu? E um lugar sendo foco, não precisa, gente, não precisa ter um equipamento da NASA, de outro mundo, para fazer algum trabalho surpreendente. E também não precisa começar com coisas muito avançadas, tem coisas aí bem fáceis para se trabalhar, seja um Scratch da vida, seja um Code.io, seja um Arduino, tem tudo. A pessoa pode aprender desde mais cedo, que quando chega lá na frente é perfeito para ela, é perfeito para o mercado. Eu concordo primeiro com o Emerson falou, a questão mais generalista, sabe? Eu não sei se é porque é a minha área de formação, eu sou engenheiro e a gente tem uma visão muito generalista, entendeu? O engenheiro, ainda mais na minha formação, que é controle e automação, então eu tive disciplinas de mecânica, de elétrica, de eletrônica, de civil, eu tive disciplinas de várias engenharias, justamente porque a gente lida com todas essas engenharias. Em algum processo pode você estar num processo mecânico ou num processo civil, vai depender muito da planta ali, do sistema que você está trabalhando. Então, assim, na minha formação tem muito isso, essa questão. Eu sou
assim, programar, eu falo pra você que eu sei fazer o feijão com arroz, entendeu? Eu sei o que eu aprendi até já conversei com o Gabriel sobre isso no podcast dele, eu sei fazer o feijão com arroz. A minha especialização ainda, que é modelagem computacional, eu fui pra uma coisa assim, que é basicamente pegar fórmulas e transformar em algoritmo, entendeu? Então, a minha formação é muito, muito específica para esse lado. Eu não sei fazer programação para web, programação para aplicativo, essas coisas, mas eu tenho um pouco dessa visão de como que os processos funcionam, sabe? Então, eu até consigo conversar com as pessoas dessa área, justamente por começar a entender o que é que elas fazem, como tudo isso funciona. Então eu acho muito importante. E outra coisa também, a questão assim, eu vejo um pouco, eu já até conversei isso com alguns colegas, até do podcast Volt Ampere, que eu participo também, essa área de TI, de tecnologia, de exatas, existe uma mística muito grande de que isso é pra gente inteligente, sabe? Às vezes até pelos termos utilizados, por muita coisa em inglês, aí a pessoa, tem que saber, igual o Gabriel falou, tem que saber matemática, tem que saber falar inglês, cara, assim, às vezes é a coisa tão simples, mas tão simples, sabe? Tem tantas crianças em colégios aí que tem disciplinas de robótica, às vezes, ou de programação básica, crianças, adolescentes que desenvolvem programação, sabe? A programação, a lógica da coisa, ela tá dentro da matemática. A pessoa que sabe fazer matemática, ela sabe fazer programação, sabe? Às vezes você calcular um logaritmo é 1000 vezes mais difícil do que você fazer um programinha simples de qualquer linguagem, sabe? Então, a gente precisa também combater essa mística, e eu acho que esse mercado se coloca nesse patamar, igual vocês estão falando, o cara que já tá lá há 20 anos, há 30 anos, ele tá num status que ele fala, não pode entrar qualquer um, sabe? Ele não quer ensinar, ele não quer passar pra frente o conhecimento dele, por medo, sabe? De chegar alguém e tomar o lugar dele, sabe? Porque não é uma coisa tão difícil, sabe? Então, se muita gente aprende, acaba que, sabe, você vai perdendo o valor, né, desse serviço. Mas é besteira, né? Como o Gabriel também falou aí, o Brasil, assim, ele tem um centro de tecnologia, que é São Paulo, né? A grande São Paulo, principalmente. E os outros estados, assim, capitais, sabe? Não tem. No interior você não vê isso, você não vê desenvolvimento. Eu vivo no interior de Minas Gerais e, assim, aqui na minha cidade praticamente não existe empregos para TI. Sabe, o que existe é o cara que cuida do servidor de um supermercado, de uma coisa assim. Então, eu acho que tem que acabar essa mística de que programação, TI, tecnologia é pra gente inteligente. Não é pra gente inteligente. Qualquer área é pra gente inteligente, sabe? Medicina, direito, pedagogia, seja qual área for, você tem que ser inteligente de alguma forma, mas você pode aprender, sabe? Tudo tem a sua forma de aprender e qualquer um consegue programar. Se eu consigo programar, qualquer pessoa consegue, cara. Essa daí é mais famosa. Na questão de inteligência, Guilherme, eu ainda diria mais. Não é uma questão de você não ser inteligente se você não consegue programar ou se você não consegue entender uma lógica, uma matemática e assim por diante. Eu acho que a inteligência tem inteligências, por exemplo. Você estava colocando, antes da gravação aqui, eu estava explicando, tentando só com a voz explicar para a Júlia como configurar o microfone. Eu falei, tu consegue fazer bem tranquilo. É um tipo de inteligente, tem gente que sabe lidar com gente, tem gente que sabe lidar com explicação. É um tipo de inteligência que na área de TI também precisa. Na área de TI você pode trabalhar com treinamento. Eu não sei desenvolver nada, cara, mas chegava um módulo inteiro novo, o desenvolvedor me explicava como ele fez, o que tem que fazer, as regras de negócio. Eu montava um manual imenso de tudo, uma apresentação e ia fazer o treinamento no outro dia. Cara, eu não sei desenvolver e ele também não sabe fazer isso, de documentar, de chegar e de explicar para o cliente e tal e passar. São dois tipos de inteligências que as duas são muito necessárias. A sua inteligência chama cara de pau, Emerson. Você, pelo que eu já ouvi você contando as suas histórias... Também.
Meu amigo, e você já foi fazer a apresentação de uma coisa que você não faz a menor ideia do que seja? Já, cara. Então, eu já passei 1 hora falando nada. Mas enfim. Você faz uma oração no começo. Vai. Não, isso aqui agora, isso aqui vai fazer tal coisa. Mas como? Vamos lá. Vamos no Emblomation. Pode falar logo. Sorte que eu tinha, nesse sistema que eu fazia essa apresentação, tinha um F9 que era o ajuda do sistema. E eles fizeram ajuda desse módulo novo. Eu vou ensinar vocês também a trabalhar com o ajuda. Vê só, aí apertava F9, lia ali bem rápido, fazia. Então, essa tela aqui faz isso. Meu amigo, tem que se virar, cara, tem que se virar. É um tipo de inteligência, não deixa de ser, entendeu? Você Sim, não pode se perder. Da questão de desenvolvimento, eu aprendi pela necessidade mesmo a desenvolver com eu não sei se fala assim, eu falo assim, com o AutoIT. Ele é um leitor da tela, que tem programação em Basic, a linguagem dele, e, cara, eu só não faço chover com o AutoIT. Qualquer coisa eu consigo fazer hoje com o AutoIT. E, como vocês já estavam colocando, eu aprendi na base da internet. Tem grupo do AutoIT Brasil, qualquer dúvida que eu tinha lá, os caras tiram a dúvida, é uma comunidade que participa. E é um negócio legal, que é um negócio gratuito, e é um negócio que pouca gente mexe com o AutoIT. Toda vez que eu falo de automação de teste, o cara faz, tu tem que usar o Selenium, tu tem que usar... Aí fala várias outras ferramentas. Eu acho que a melhor ferramenta é a ferramenta que você domina. Porque já teve várias coisas que o cara chegou e fez, tu pode fazer isso nesse tal sistema. Eu disse, beleza, mas eu consigo fazer isso, e ele validar e fazer um select no banco e tal. Ele, mas peraí, como é que tu faz select do banco no AutoIT? Eu disse, eu não faço no AutoIT. Eu faço um BAT que eu chamo pelo CMD por baixo no próprio AutoIT e tal. Ele fala, porra, que gambiarra da porra. Mas funciona. Eu não preciso de uma interface mágica e de um framework. Não, o AutoIT é tudo na munheca mesmo. Não estou dizendo que é o melhor, mas é o que eu domino. Eu acho que a ferramenta que você se especializar é a melhor ferramenta para você. Com certeza você vai achar as melhores soluções por você dominar toda a ferramenta. Qualquer coisa, tá com dúvida? Vai lá no Stack Overflow, é uma mão na roda, não é não? Eu nunca usei isso aí ainda. Eu não cheguei nem nesse ponto ainda. Para mim é só um nome diferente. Gift Hub, pessoal, lá no Gift Hub, Stack Overflow. Não, eu vou no fórum do AutoIT Brasil. Eu sou professor, né? Então às vezes a gente tá fazendo alguma coisa, né? Assim, né? Aí o que acontece, né? A gente sabe que aluno raiz é malandro, né? Então, o que acontece? Às vezes eu passo lá alguma coisa, algum desafio, né? E tem às vezes que algum desafio ou alguma questão que a gente faz, né? Já tem a solução, coisa assim do tipo, né? E tá lá no Stack Overflow, né? Tem um negócio que eu escutei um dia desses lá com os meus amigos lá da faculdade, né? Meus amigos que eram lá da faculdade, e eles falaram que eles conheciam um tipo específico de programador, né? Que se chama programador de Stack Overflow. Quando ele falou isso, eu fiquei um pouquinho meio chateado, porque eu já fui um desses alunos e o Stack Overflow me ajudou tanto. Eu vou ser sincero para você, eu não vejo problema nenhum em utilizar o Stack Overflow, né, ou alguma ferramenta do tipo. O problema mesmo é quando você utiliza isso como se fosse o seu único recurso para solucionar os seus problemas e não busca entender, né, exatamente como é que funciona, né? Por exemplo, quando eu tava no curso, eu entrei no curso em 2015, saí em 2016, e a melhor coisa que teve desse curso, que da Centro Paulo Souza, é que a grade, era chamada de técnico de informática, mas agora mudou o nome pra técnico em análise e desenvolvimento de sistemas, justo depois que eu saí, mudou o nome. Por quê? Porque a grade curricular tinha, vamos supor, programação web, desenvolvimento de software, banco de dados, redes, empreendedorismo, análise de sistemas e algumas outras matérias. Mas em resumo, e a parte de hardware. Mas a parte de hardware é só no primeiro módulo. Mas eu quero dizer que era uma grade bem completa de vários segmentos, que a gente tá falando de generalização, né? De vários segmentos, onde eu tenho um pouquinho de base em cada um.
Eu achei interessante o que você falou do Stack Overflow, porque na época que eu tava fazendo o curso, a gente não conhecia essas ferramentas de, assim, já eram famosas, claro, mas quando a gente ia procurar alguma solução de código, era muito raro a gente procurar na solução de código na internet. Vou explicar por quê. A gente tinha a rede na intranet lá, né, das duas salas, e tinha a turma da noite que estava um pouco mais avançada que a gente. Então eles deixavam as lições antigas ali. E os próprios professores falavam, a gente não recomenda, porque nem todas as lições estão certas, mas se vocês quiserem dar uma olhada para ver se o que vocês estão fazendo tá certo, seria o nosso Stack Overflow do curso, né? Mas é interessante que depois que eu saí do curso, quando eu tava prestes a sair do curso, eu tava querendo desenvolver um aplicativo. Eu a gente tinha aula de Android, mas eu queria desenvolver um aplicativo híbrido. Porque eu conheci o Cordova funcionando na internet, eu fiquei saber o que era o PhoneGap e Cordova, e descobri que era um framework que dava pra você, da Intel, que dava pra você desenvolver um aplicativo usando o HTML5, HTML, CSS3 e JavaScript. Era um Intel XDK? Sim, esse mesmo. E você tinha até um simulador e tal. E eu fui descobrir que existia fóruns. E aí, meu filho, depois que eu descobri esses negócios de fóruns, o meu não tá chamando a imagem, não tá fazendo tal coisa, e eu fui puxando uma coisa com a outra, eu descobri outros sites. E aí, nos meus primeiros freelas, tipo, de site pra pousada, essas coisas, que eu moro no litoral, então tem muita pousada que eles me pediam umas coisas pra me fazer que foi, nunca fiz isso na minha vida. E quando eu jogava em inglês no Google, eu conheci o CodePen. O CodePen é tipo um Stack Overflow do front-end, só que ele te mostra o códigozinho e como funciona. Então, vamos supor, se o cara já colocou uma solução ali, você pode mexer na solução do cara, isso não vai alterar, né, o que já tá salvo, mas é só pra você. Você pode mudar, adaptar pro seu código pra ver se vai funcionar ou não. Já tem uma telinha que vai testar pra você ali na hora. E aí eu acabei conhecendo o CodePen, e o Stack Overflow eu comecei a usar no passado. Porque eu comecei a mexer muito com esse negócio de estudar React, que eu não fazia bulufas do que era, eu comecei a estudar mais JavaScript, os novos versionamentos e tal, e muita coisa não estava funcionando. Então o Stack Overflow pra mim foi tipo assim, ele é mais, principalmente quando eu vou recomendar para algumas pessoas que elas jogam eu participo de alguns grupos de mulheres, né, desenvolvedoras, às vezes elas não conseguem resolver algum problema, elas perguntam. O bom do Stack Overflow é que se elas não estão achando em lugar nenhum aquele problema, no Stack Overflow, alguma mina ali que fez que sabe como resolver, ela joga lá e deixa aberto pra galera ver, sabe? Então o Stack Overflow, ele ajuda, eu acho assim, uma mão na roda pra principalmente quem tá começando. É claro que tem, que nem você falou dos seus alunos, que pode muito bem pegar o código ou só copiar e colar a solução e não de fato entender, talvez. Mas eu acho interessante que ele e o GitHub, que eu aprendi a mexer mais esse ano, são ferramentas que você usa, te ajuda pra caramba a resolver soluções que às vezes você tá 3 dias quebrando a cabeça pra solucionar, mas é uma bobagem. Mas você tá tão focado naquele código que você não consegue enxergar o erro. E eu acho que ajuda pra caramba. O negócio é assim, né? A gente tem um objetivo, né? Existem várias linhas para se atingir o objetivo. A gente vê qual fica mais fácil e, inclusive, quanto mais rápido a gente conseguir desenvolver, mais tempo a gente tem de testar, de se tem algum problema gerar novas versões, né? E até mesmo esse negócio de gerar novas versões tem ferramentas para isso. Além de ter várias formas de chegar a uma solução, no fim das contas é entender a necessidade do que é a coisa, porque muitas vezes a pessoa não entende a necessidade. O cliente, normalmente, a gente coloca nessa parte mais de análise, o cliente não sabe o que ele quer. Ele quer uma coisa na cabeça dele, mas ele não sabe o que ele quer, na verdade. Ele chega, vou colocar uma analogia aqui. Ele chega, chama você e faz: olha, minha lâmpada não está acendendo, eu quero trocar o bocal, trocar a lâmpada, trocar a fiação e ajeitar, fazer um buraco na parede que vai rasgar a parede inteira e tal. E no fim das contas o problema do cara era um interruptor. Basta fazer análise de requisito para saber realmente o que o cara quer, né? Eu uso muito isso. Mas hoje em dia, dependendo do setor que você trabalha na área de TI, as empresas cada vez mais, infelizmente, elas veem que o tempo que você precisa fazer uma análise de requisito ou fazer até um planejamento de desenvolvimento, um cronograma, ou o que seja, é um tempo gasto, não é um investimento, é um custo. E é o inverso disso, ao meu ver, o tempo que você gasta planejando em como fazer e o que fazer,
você economiza muito mais em mão de obra de desenvolvedor, que não é uma mão de obra barata. Uhum. Se você planeja certo, você faz uma vez e sai perfeito daquela primeira vez. Não adianta você querer fazer as coisas nas coxas, como o cara pediu esse exemplo da lâmpada pra gente fazer. Aí o cara vai, pega a marreta e sai quebrando a parede já. Nem mexe, nem vê se é o interruptor, nem vê se nada. Aí rasga a parede do cara inteira e chega e, opa, ainda não tá acendendo. A gente trocou a lâmpada, a gente trocou o fio, a gente rasgou a parede e ajeitou tudo e mesmo assim não acende. Aí chega o cara do teste, que normalmente é a área que eu tô trabalhando, e faz, mas vocês chegaram a apertar aqui o interruptor, mas isso foram horas gastas de trabalho que poderia ter sido feito no planejamento. É a falta de ler o manual, né? Falta de apertar o F9. Às vezes não tem nem o manual. Acho interessante isso que você falou desses passos, né? Porque, por exemplo, como eu faço o trabalho com freelance, eu tento deixar claro isso pro cliente desde o princípio. Porque, e é claro, eu tento mostrar pra ele que não é algo que vai tomar muito tempo assim. Porque o cliente, ele chega e fala, eu quero um site. E às vezes o cara não tem nada do zero. Ou ele tem um site muito antigo mesmo, que ele pediu, sei lá, pro sobrinho fazer, ou sabe-se lá quem. Não tem mais senha, não tem mais nada, ele quer um site novo, ele quer fazer tudo do zero. Pra você, e ele tem uma ideia na cabeça, vamos supor que alguns clientes tenham uma ideia na cabeça de design, porque assim, o cliente quando ele pede um site, ele tá visando no design, ele quer o visual, e ele quer que atraia cliques, ele quer que a empresa dele seja encontrada no Google, então assim, pra você explicar toda a parte técnica pra ele, não vale a pena. Vale a pena assim, se você explicar o que ele precisa, e você falar pra ele, porque é isso que ele quer ouvir, ele quer ouvir o que você precisa, o que ele precisa, que você sabe como solucionar o que ele precisa, e se você encontrar algum problema no que ele tá passando, você explicar pra ele o que é esse problema, que às vezes ele não tá vendo, não tá enxergando. E, por exemplo, um exemplo recente é que tinha um site, uma conhecida minha, ela falou, eu preciso que você desenvolva um site pra mim, assim, eu tenho toda a ideia na cabeça. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, a gente vai separar esses dias aqui só pra desenhar o layout do site, do jeito que você quer. Aí da hora que eu terminar de fazer o desenho, é desse jeito aqui que você quer? Tem todas as opções, tudo que ela queria que um site tivesse. E aí eu tenho que perguntar pra ela qual é o foco, qual que é o público. Toda essa pesquisa, no fundo, é importante. Porque se você depois precisar do seu site para que... mas meu site não tá sendo achado no Google. Mas o meu site não tem muitas visitas. Mas o meu site... a pessoa não tipo, tem aquele negócio também do usuário, né? O usuário não encontra... se a pessoa que começar a trabalhar com desenvolvimento de web, voltado principalmente para sites, e não tiver uma ideia de usabilidade, principalmente de acessibilidade também, o site ele não é funcional. Ele pode ser bonito, mas ele não vai ser funcional. E a gente também tem que parar às vezes também com o estigma, que achar que programação está voltada em apenas sentar no computador e digitar código, né? A programação não é só digitar código. A programação começa desde o início do planejamento, né? E o planejamento é extremamente importante, cara. Porque o cara só sabe codar e ele não tiver um planejamento... Não tem como. Não tem como. Eu já tive muita experiência. Eu trabalho fora da parte de programação, né? Mais com a parte de manutenção eletrônica agora. Cara, às vezes chega um equipamento lá, equipamento telecontrolado, sabe? Que tem um controlador dele lá e ele tem que responder com fechar ou abrir alguma coisa. Às vezes chega lá, os caras, não tá funcionando, não sei o que, tem que dar manutenção no módulo e não sei o que. Pego só pra analisar, sabe, o que tá acontecendo. Mas eu perco ali meia hora, 1 hora fazendo o teste, e era, sei lá, uma chave que era pra estar ligada e não tá, ou tá travado lá na programação por exemplo, o equipamento precisou fechar de emergência, sabe, precisou desligar de emergência, ficou com um alarme lá, e você tem que ir lá e resetar aquele alarme pra ele voltar a funcionar normalmente, é uma segurança. E aí é só isso, sabe? E os caras já querem, tem que trocar, tem que ver o que é. E às vezes é só analisar e é uma coisa simples, de própria proteção, que é mais fácil do que você imagina, sabe? Isso me lembrou, não sei por que, o ponto e vírgula na vida do programador. Maldito ponto e vírgula. Às vezes a gente quebra a cabeça, tem gente que refaz o projeto só por causa de maldito ponto e vírgula. Nem fale, cara. Eu tenho uma raiva com PHP, porque assim, eu tenho um problema com PHP, mas
é pessoal, não é de programação, assim, é pessoal porque... Não vou com a cara dele, é pessoal. Tem uma professora que ela não sei, quando foi pro segundo módulo, mudou de professor, né? O meu professor que dava aula de programação web foi pra parte de desenvolvimento de Java, e ela que dava VB foi pra área segundo módulo pra programação web 2, né, o nome. E aí era a introdução ao PHP. E, cara, ela ensinava de um jeito tipo assim... Gente, eu sei tudo, então vocês fazem esses scripts aqui, tipo, dane-se a lógica de programação. E eu ficava muito pé da vida, porque quem aprendia era a galera lá da frente que puxava o saco dela. E eu comecei a pegar uma raiva de PHP. Só que depois que eu saí do curso, eu vi que eu precisava usar PHP. Então eu tive que me virar nos 30 pra aprender por conta própria, tipo, estudar por conta própria. E até hoje eu esqueço do maldito o ponto de interrogação na hora de fechar. Eu sempre esqueço. Aí eu vou, já abro, tipo, a hora que eu vou começar a programar em PHP, eu já deixo aberto e fechado já, pra não ter problema. Só que no WordPress, por exemplo, existem várias linhas que você vai ter que usar PHP e você fecha e abre, porque tem uma documentação própria lá do WordPress meio maluca com PHP, e meio que agora eu tô meio que tudo pra mim é como se eu fosse já fechar, sabe? Às vezes eu tô mexendo com JavaScript e eu já vou fechando com ponto de interrogação, então é meio complicado. Se você, tipo, se for do ponto e vírgula, eu sou mais paranoica com ponto e vírgula do que com as outras linguagens. Então, tipo assim, eu tô, sei lá, eu tô aprendendo Python, né? Por algum motivo eu boto ponto e vírgula. Sei lá, qualquer coisa eu boto ponto e vírgula. Eu falo, às vezes não precisa disso, tira. O que eu admiro em você, desenvolvedor, cara, é essa habilidade de entender a coisa depois de feita. Como eu disse, eu só... programa no Auto-It, só que no Auto-It é tudo muito manual, é código puro ali. Aí sei lá, eu tenho uma automação de gerar uma nota fiscal e fazer um processo até o final. Sei lá, tem 3.000 linhas a porra do negócio. E eu comento tudo, deixo tudo bonitinho. Se eu passar uma semana sem mexer naquilo, quem fez o código fui eu, e eu não entendo mais nada do que tá ali dentro. Eu abro e faço, peraí. Uma solução pra você é comentar o seu código. Mas eu comento o código, aí o problema sei lá é o que seu, que então. cara. Eu paro e faço, ô Emerson do passado, como é que diabo tu fez isso aqui, cara? Aí agora eu tô fazendo várias... É como se fosse desenvolvimento orientado a objeto, né? Eu vou fazendo funções e... Uma pergunta, você tá programando em VB.net? Não, o que eu sei da teoria é que Auto-It é em Basic. É Basic que eu faço. Ah, tá. E eu nem sei se é Basic mesmo. Eu acho que tô repetindo o que eu li. Eu não tenho nada da parte teórica. Realmente é uma falha de caráter meu. Tantos anos nessa área. Eu até comprei alguns cursos online, fiz, mas o máximo que eu consigo me dar um pouco bem eu entendo SQL, porque eu precisava na parte de consultoria, trabalhava com um banco de dados Oracle e Postgre. Hoje eu trabalho com Postgre, aí acabei tendo que entender de SQL, mas fora isso eu não e nem me procuro saber, entendeu? Eu não corro atrás disso. Porque eu não aprendi até agora, não é que não seja bom saber, mas só porque eu não tenho uma aplicação no que eu faço. Vai usar onde, né? É a velha pergunta da quinta série. Vou usar isso onde, professor? Talvez, vocês estão me causando até uma certa curiosidade, assim, de, eu podia fazer tal coisa, eu podia aprender a programar, né? Tô querendo mudar o site do TQC, eu podia fazer isso aí, né, cara? O Gabriel falou que fez o site de portfólio, eu podia fazer, não de portfólio, mas eu podia fazer o site do TQC como um teste aí pra mim mesmo. Quando fiz o meu curso técnico, eu sou um otaku. Não é doença não, gente. Tenho vida social, mas enfim. Todo mundo dessa área gosta dessas porras de japonês. Vamos ser sinceros. Eu sou um ponto fora da curva. E o que acontece, né? A primeira linguagem assim de programação, a primeira ferramenta, a primeira ideia para desenvolvimento que eu mexi foi Visual Studio. A gente aprendia utilizando o Visual Basic, né? Eu tinha um pouquinho de incômodo em algumas coisas que ficava muito difícil de eu aprender. Eu só fui aprender realmente o Visual Basic como funcionava quando eu criei um programa que era uma calculadora para o Yu-Gi-Oh! Porque eu também jogava Yu-Gi-Oh! Aí eu fiz uma calculadora de Yu-Gi-Oh! Para contar os pontos de vida do jogo utilizando o Visual Basic. E
Depois disso, não satisfeito, ainda fui lá no Axis e ainda criei um banco de dados para cadastrar todas as cartinhas que eu tinha. Não tinha nada para fazer, era férias, então aprendi um pouquinho mais na mão. Eu acho interessante isso porque no curso a gente tinha, para desenvolvimento de software, a gente usava VB, né, Visual Basic, e o Java. E eu acho interessante que os dois primeiros módulos foi mais focado em Visual Basic, a gente usava Java também, mas ambas as linguagens, na verdade, nas duas e até com teste em PHP também, o professor sempre passava pra gente fazer a calculadora. Aí pra gente começar a entender programação, a gente começou com Portugal, aí do Portugal a gente foi pro Visual Basic, aí do Visual Basic a gente foi pro Java, mas no Visual Basic eu achava muito, eu não gostava, eu programei bastante no Visual Basic, mas eu não gostava muito por causa daquela carinha totalmente de Windows e tal, e tinha umas coisas de requisição de banco de dados que eu ficava meio confusa na época do curso, mas depois eu fui pegando jeito. Só que pro nosso TCC, de Java já sempre me dei melhor, mas pro TCC que a gente precisava desenvolver algum software, né? E aí geralmente lá... porque eu estudei na escola, no curso da cidade vizinha, e a cidade vizinha é bem interiorzão mesmo, que é a cidade de Iguape. E ali, a maioria dos alunos que estavam estudando comigo eram filhos de comerciante. E geralmente o foco do curso era, gente, pro TCC de vocês vão ter que desenvolver, sei lá, um caixa de mercado, ou vocês vão ter que desenvolver um sistema de comandos, alguma coisa do tipo, né? E aí onde foi que eu criei o Exoplaneta. Só que é o meu projeto. Só que a minha ideia era fazer um joguinho só usando o Visual Basic. Eu ia fazer em Java, só que meio que a grade curricular tava pedindo pra que fizesse em Visual Basic. E aí eu lembro que é muita tela, tipo, eu fiz um desenho, aí que eu comecei a gostar de desenhar telas, né, tanto pra a parte de front-end web, tanto pra aplicativo, tanto pra software. E aí, só que assim, é um sistema que se você for fazer muitas telas, requisição de banco de dados, e era um joguinho assim, de tipo, condições, sabe, meio que RPG, sobre astronomia e tal. E quando fechou o aplicativo, no caso o aplicativo não, o programa, tava muito pesado. E tava muito pesado no sentido que meu professor falou assim, olha, se você tivesse desenvolvido isso daí com outra linguagem, em outra IDE, não teria ficado tão pesado assim. Mas como o curso estava pedindo VB e fazer tudo isso no Visual Basic, ficou pesado desse jeito. Mas eu acho bem interessante que o Visual Basic, ele te dá se for da calculadora, ele te dá uma visãozinha, tipo, se você já sabe, você entende a lógica de como fazer uma calculadora ali pelo Visual Basic, essa lógica você pode aplicar para desenhar uma calculadora e programar também no Java. Você já enxerga já. Exato, você já consegue entender a noção. Então quando você vai aprender uma linguagem nova, igual eu tô começando a aprender Python, a lógica é a mesma. Só muda um pouquinho a estrutura, né, de código, mas a lógica é a mesma para você criar. A primeira linguagem de programação que eu aprendi foi Pascal, né, que fazendo link com o que você fez aí, né, ou seja, programação em tela como se fosse terminal, né, um prompt de comando em si, né, é um pouco mais difícil, entendeu, para os seus primeiros passos, eu acho um pouco mais difícil, né? Porque a gente não tá mais nessa época de digitar para abrir um programa, é tudo mouse e teclado, entendeu? Então muitas pessoas querem enxergar mouse e teclado primeiro, entendeu? Então por que até mesmo é interessante mesmo assim nos dias de hoje você trabalhar com essa parte assim, né? De visual nosso algo mais próximo a, como que eu posso falar, esses softwares que rodam por linha de comando, né, porque se aproxima bastante do algoritmo em si, né, você faz lá um algoritmo e depois transforma em alguma linguagem, seja ela um C# da vida ou um Pascal. Eu acho que é interessante o pessoal que, sei lá, tá interessado, por exemplo, na parte de querer desenvolver um software, mas tem medo, não sei, de começar a aprender Java e VB e tal, que é muito complexo, não sei. Ou quer migrar de área. Eu, por exemplo, eu aprendi que, como eu gosto muito, tipo, da parte de front-end, full stack, mais a parte mais web, eu descobri o Electron. O Electron é um framework que você pode desenvolver um app para desktop. E você converte para
para Mac, para Windows, para Linux. Então você faz telas, você programa como se fosse telas para site, você faz as requisições, lê a documentação, se você for usar banco de dados, você sabe, tipo, a documentação da Electron é bem legal, tem uma comunidade bem legal, você aprende. Você quer uma coisa mais estática? Dá para fazer também, ele é levinho. Tudo que você vai programar, basicamente HTML, CSS e JavaScript. Caso você queira usar outra coisa também, tem uns plugins, né, semelhantes. Mas pra você brincar e aprender, tipo, ou se você quer só mudar um pouco de foco, ou você mesmo, caso você queira sugerir na sua empresa, não sei, fazer uma adaptação, né, fazer, sei lá, um painel de controle, alguma coisa para ficar mais interna mesmo pros computadores da empresa, que não necessariamente seja alguma coisa por site, no navegador. Tem o Electron, e eu acho que é uma ferramenta que eu tô usando bastante, e que eu recomendo pro pessoal começar a procurar aí para aprender. Eu vou também dar uma recomendação, né? Para você que nunca teve algum contato com programação e está escutando o episódio de hoje, ou algo assim do tipo, você pode programar sem precisar aprender a começar a programar, sem precisar trabalhar com código em si, né? Tem uma ferramenta que eu gosto muito de começar a ensinar a programar através dela, que é um projeto do MIT e ele se chama Scratch, né? É praticamente como se fosse uma mistura de algoritmo e Lego, né? Aonde você tem lá já alguns blocos já com alguns comandinhos, você estrutura eles como se fosse um bloquinho de Lego, né? E cria um roteiro para cada personagem, e com isso você pode criar algum joguinho, você pode criar uma calculadora, pode criar um quiz, e isso para a escola é maravilhoso, né? Então tá aí a sugestão. Quer aprender a programar, não sabe mexer com código, pode começar com algoritmo de uma forma um pouquinho mais dinâmica, que é o Scratch. Até mesmo um projeto open source. Também vou dar minha indicação também. Minha indicação é que se você quiser entrar na área de TI, não necessariamente você precisa saber programar ou ser um programador. Mas se você for fazer algo assim, também não é que o cara não tem como saber, mas gaste tempo com planejamento. Tente entender o negócio do que você está desenvolvendo. Não fique só na técnica, só na teoria. Tente entender o fluxo completo. Os desenvolvedores, ao menos os que eu trabalho e os que eu já trabalhei, eles são muito bons no que eles fazem, não só por programação em si, mas por entender do produto que ele trabalha. Independente do que você faça. Se você for fazer um site, aí é um pouco mais diferente, não tem tanta regra, você tem que atender o que o cliente quer. Mas se você for trabalhar para empresas, você vai fazer um sistema de venda, entenda de venda. Se você vai fazer um sistema de gestão, entenda de gestão. Quanto mais você entender da coisa do que você está fazendo, melhor você vai ter um desempenho no trabalho, independente de programação, e pode até alçar outras coisas, como um gerente de projetos e assim por diante. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Então vou indicar uma coisa que eu acho que é sempre bom indicar, né? Se você gosta de tecnologia, coisa viajada, coisa futuro distópico, essas coisas assim, eu vou indicar porque eu amo de paixão, é o Ghost in the Shell. Porque até, se eu não me engano, acho que é ano que vem, no fim do ano, a Netflix vai vai lançar a sua versão, né? Mas não tô falando pra vocês assistirem o filme da Scarlett Johansson, não, né? Eu acho maneiro o Ghost in the Shell porque ele é muito filosófico, né? Porque até o mesmo nome, né? Ghost, que é a alma, Shell, concha, né? Pode fazer uma assimilação aí, que a gente é uma alma dentro de uma concha, né? E é bem maneirinho, né? Porque a gente, como eu até falei lá, né?
No início, a tecnologia avança e vai avançando, né? E até que ponto a tecnologia vai nos privar da nossa humanidade e nos transformar em algo que não é humano, e até mesmo às vezes que também necessariamente não é uma máquina, né? Então, assista lá Ghost in the Shell lá, a animação lá, clássico, acho que é de 96, se eu não me engano, tem lá no Netflix. Eu assisto vários seriados, mas tá aí, não vou mentir, eu sou um cara marvete aí. Mas um seriado que eu já fui com todo o meu preconceito, porque era da DC, mas me surpreendeu desde o primeiro episódio, assim, excelente. É esse seriado novo do Watchmen. Tá muito bom, muito legal, assim. Todos os episódios são bem empolgantes, como posso dizer, né? E ultimamente realmente tá bem difícil assistir qualquer coisa, tá bem corrida a vida. Esse negócio de fazer podcast ocupa bastante a pessoa também, mas Watchmen, podem ir sem medo, seriado excelente. Bom, eu tô pensando aqui, mas eu acho que eu vou indicar duas coisas mais recentes que eu tô consumindo. Um livro que eu acabei de ler recentemente, que é o Breves Respostas para Grandes Questões, do Stephen Hawking. É um livro que eu recomendo bastante para qualquer pessoa ler sem medo, porque eu vejo muita gente, até review falando, review de outros livros do Stephen Hawking, é muito complexo, é muito difícil, não sei o que lá. Mas na verdade é que como eu trabalho com essa parte de divulgação científica, as pessoas têm muito medo de nomes e líderes dentro da área da ciência, principalmente da física. Mas esse livro em específico, Breves Respostas para Grandes Questões, ele, onde Stephen Hawking aborda, como o próprio título já diz, ele pega algumas questões relacionadas a como será o nosso futuro, a gente deve explorar o espaço, sobre a inteligência artificial e o que são buracos negros, todas essas perguntas que assolam a humanidade, que as pessoas ficam perguntando, ele responde em capítulos usando todos os argumentos científicos que ele tem e opiniões pessoais. Eu acho o livro muito bacana porque ele dá uma visão bem otimista e ao mesmo tempo alarmista sobre como a nossa sociedade anda se comportando e quais são os caminhos óbvios que a gente deveria estar tomando. E é um livro que não é difícil de leitura. Algumas coisas que podem ser complexas relacionadas à física, e dá uma explicação didática sobre o que é. Então eu recomendo. E para recomendar, que eu acho interessante, já aproveitando que o episódio é sobre tecnologia, e é uma série que eu amo muito, que é Silicon Valley, que ela passa na HBO. Ela já tá, acho que, na 5ª temporada. E é uma série que, cara, ela me ajudou muito desde quando eu tava saindo do curso e até hoje, porque são 4 caras que estão lá no Vale do Silício, e um deles tem uma ideia genial para criar um aplicativo, só que tudo parece muito clichê e tal, mas é uma série de comédia, dramédia, né, basicamente. Os roteiros são perfeitos, os episódios, mas o Richard, que é o personagem principal, ele desenvolve um algoritmo incrível que ele faz uma compressão de dados muito rápida e é como se a internet ficasse pra trás, sabe, o que o negócio cria. É um negócio bem fictício, mas é como se você fosse enviar baixar uma música, você baixa em 1 segundo, em um clique. Então, e aí todas as empresas do Vale do Silício querem a ideia do cara, e tem todo um negócio de jurídico, e o que é mais legal é que os roteiristas da série são desenvolvedores, então eles tentam usar o máximo possível de tentar usar a veracidade, mesmo que muita coisa ali seja fictícia, mas tentar o máximo de veracidade do e se isso acontecesse. A parte jurídica também, ela é bem meio que realista, e eu indico pra caramba porque na primeira temporada eles ensinam esse negócio de, explica a importância de você documentar algo que você cria, eles explicam como um código tem que estar limpo, por que é legal você fazer um código limpo, e acho que é isso, Silicon Valley eu vou indicar. Muito bom, cara, essa série é muito boa, eu gosto muito dela. Eu vou indicar também aqui uma série, eu não sei se eu já indiquei, mas a Júlia indicou aí, acabou me lembrando, uma série que tem na Netflix, é Lower Dead, é mais ou menos essa do Silicon Valley, só que os caras são britânicos. E aí eles vendem a empresa e ficam milionários, assim, sabe? E aí eles vão lidar com essa grana e aparece um monte de coisa. Só tem uma temporada, mas é bem legal, assim, bem divertida
a série. Gente, vocês não fizeram os jabás aí emendado? Indica para o pessoal também onde eles encontram vocês. Podcast, redes sociais. Vocês conseguem me ouvir lá também, só que falando bem menos sério, apesar que eu percebi que foi quase alívio cômico desse episódio. Só falei besteira aqui. Claro que não. Só falei besteira aqui, mas aí vocês... Lógico que não, que isso. Estou brincando, vocês me escutam lá falando coisas menos sérias ou não, na verdade, porque DQC é isso aí, podcast que se auto-intitula mais aleatório do Brasil. Mas é umas conversas mais leves, a gente tenta sempre levar para o lado bem humorado da coisa, mas a gente tem episódio sério, a gente tem episódio triste, a gente tem episódio feliz. Lá você vai ter de tudo. É o desculpadqc.com.br. Estamos em todos os agregadores, Spotify, Deezer, e nas redes sociais você encontra a gente com @desculpadqc, tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram. Valeu, me agradeço pelo convite aí, Guilherme. Uma honra participar desse podcast do conglomerado do Papo de Calçada, onde vocês me talaricaram, mas se precisarem, estou aqui. Se vocês não entenderam ainda, sim, eu sou o esposo da Cristiane, que fiquei conhecido como apenas o esposo de Cristiane. Eu perdi minha identidade, não tenho mais nome. Quem quer me encontrar em outras redes, vocês podem acessar o laranja8bits.com, que é o meu blog, o site do Laranja 8 Bits. Eu vou ser sincero pra vocês que eu tô um tanto quanto parado, né, que até mesmo eu conversei com o Guilherme, né, quando a gente gravou um episódio, que ainda vai estar pra sair, né, mas você também pode me escutar no Spotify, também, é só você digitar lá Laranja 8 Bits. Não, a gente não fala de política, a gente não fala sobre laranja, nem nada do tipo, não, tá? É nada mais, nada menos do que um podcast sobre as coisas que eu gosto, né? Um nerd que mora num lugar que não tem nada a ver com nerdice, que é a Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, né? E vocês podem entrar lá no meu site, no Spotify, ajuda eu aí, por favor. Vocês podem me encontrar em tudo quanto é lugar em @juliabrasolino, mas principalmente no Twitter, ativamente no Twitter. Vocês podem encontrar o Terapeuta tá em ato, porque é uma série ficcional, então a segunda temporada falta 3 episódios pra acabar, mas tá muito árduo terminar os roteiros e encaixar tudo, mas uma hora sai. Mas vocês podem encontrar no @terapeutapodcast ou em www.terapeutapodcast.com.br. Eu faço o Vejo Doc, que é um podcast de indicação, um podcast coletivo e colaborativo de documentários, onde as pessoas podem enviar áudios para indicar um documentário. Então vocês podem procurar em todos os agregadores, e como a gente não tem site, mas tem um Medium, tá? Vocês colocam lá, só joga no Google Medium Vejo Doc, tem umas resenhas legais lá também, e para ouvir podcast dá para ouvir pelo Medium. Ou segue a gente no @vejodoc. E por último, não menos importante, o Missões do Planeta, que é o meu projeto de divulgação científica. Missões do Planeta vocês podem achar em missão, só que sem um acento, _ESO, ou no site www.missõesdoplaneta.com.br. E a gente também tá em todos os agregadores, Missões do Planeta, podcast. E é isso. Muito obrigada por ter me chamado para participar, fiquei bem feliz. Eu que agradeço a participação de vocês. Espero que retornem aqui para falar também de outros assuntos que não seja tecnologia, programação. Sim, como eu sempre digo para as pessoas que vêm aqui pela primeira vez, agora vocês já sabem o caminho de casa. Quando tiver uma pauta aí, que um tema que vocês acham legal que seria de falar, só me marca o Papo de Calçada. Se vocês for falar desse assunto, me chama, e a gente está sempre convidando o pessoal. Muito, muito obrigado mesmo, todos vocês que participaram hoje. Super recomendo o podcast de vocês, escuto todos. A galera que ouve o Papo de Calçada já sabe, as nossas redes sociais é @Papo Calçada no Twitter, no Instagram e no Facebook. Ainda estamos no Facebook, não sei porquê, essa rede social que não morre nunca. Tá agonizando, mas não morre. Também temos o nosso grupo no Telegram, t.me/Papo de Calçada Podcast. Lá você pode trocar ideia conosco, sugerir pautas, comentar também sobre os episódios que saem.
É um grupo que tá bem legal, tá crescendo devagarzinho, os ouvintes estão chegando lá. Então um abraço para todo mundo que tá lá no grupo, sempre legal trocar ideia com vocês. O nosso blog é o papo de calçada podcast.blogspot.com. Lá você também vai encontrar o TV na Calçada, que é um podcast de séries e filmes, quinzenal aos sábados. O Papo de Lingerie, que também é quinzenal, que é um podcast da Renata. Ele intercala com o TV na Calçada. E o Remix, que sai todas as terças-feiras, e o Papo de Calçada todas as quintas-feiras. Então assina aí o feed de todos esses podcasts. É muito podcast, mas é cada um de um assunto diferente, então é bem legal, sempre um tá complementando o outro aí. Galera, de novo, muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Valeu. Até. Valeu, Guilherme. Valeu, pessoas. Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.